Amém, meus irmãos. Gostaria de pedir que vocês abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Até aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, glorioso e eterno Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. E nós, ó Deus, nesse momento, diante da Tua palavra, te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que aquilo que o Senhor venha falar a nós, Pai, por meio da Sua palavra, possa gerar em nós, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos para que andemos na Tua presença, segundo a Tua vontade, vivendo, Pai, para a Tua glória, vivendo com nossos corações em paz, com gratidão, ó Deus, e cumprindo tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, ó Deus, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante de todas as ricas e gloriosas informações que nós temos aqui, apenas nesse único verso que nós acabamos de ler, eu quero pensar nessa manhã com vocês, em especial, sobre a expressão que nós temos aí no final, que é a expressão Príncipe da Paz. E para nós venhamos a pensar sobre essa expressão, é necessário que, de primeira mão, nós venhamos a entender e a meditar sobre o que é a paz. Ou, para ser um pouco mais específico, qual é a realidade bíblica da paz para a qual a palavra aponta? E essa é a questão crucial para nós aqui nessa manhã. E para responder essa pergunta, nós não podemos ir ao dicionário, porque se nós formos ao dicionário, tudo o que os dicionários fazem é fornecer para cada um de nós opções de significados. Essa é a função básica deles. Mas para nós sabermos o que a Bíblia quer dizer com paz, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ir a ela para que ela nos diga aquilo que nós precisamos saber. Então nós temos que ler os versículos onde essa palavra ela é usada, para que nós venhamos a ter uma compreensão mais ampla do que é a palavra paz. E aí nós temos que perguntar, de acordo com o contexto onde essa palavra está, que realidade essa palavra está transmitindo. E a realidade, meus irmãos, ela é muito mais rica do que nós podemos imaginar, ou do que nós muitas vezes paramos para meditar sobre. Então, o que é a paz? Paz, meus amados, é a alternativa para a luta que está constantemente acontecendo no mundo em várias esferas diferentes. Então, o primeiro ponto em que eu quero abordar é a paz entre os homens. Deuteronômio 20:10 diz assim: quando você se aproximar de uma cidade para lutar contra ela, ofereça-lhe termos de paz. Lá no Salmos, número 120, verso 7, diz assim: eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Então, nesse contexto, o que é a paz? Paz é alternativa à guerra. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e verso 8, vai nos dizer o seguinte: para tudo há um tempo determinado, e um tempo para cada assunto debaixo do céu. Tempo de amar e tempo de odiar, um tempo para a guerra e um tempo para a paz. Assim, meus irmãos, a definição até agora da realidade de paz é uma relação entre as pessoas que evita algum tipo de conflito que se tem. E esse é o primeiro passo da nossa meditação sobre a paz. Mas nós vamos dar outros passos nessa meditação nessa manhã. E uma relação entre as pessoas que evita lutas, guerras e conflitos. Isso é um dos termos da paz. Outra coisa que nós vemos é a paz entre a natureza e o homem. E aí nós aqui damos mais um passo adiante. Quando nós vamos a Marcos, capítulo 4, verso 37 a 39, o texto lá nos diz assim: levantou-se um grande vendaval e as ondas rebentaram no barco, de modo que o barco já estava cheio.
E Jesus acordou e repreendeu o vento e disse ao mar: paz, fique quieto. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, o que é paz nesse contexto das Escrituras? A paz é entre as forças naturais e o homem, e com isso, a eliminação do seu conflito. Nesse contexto, não há mais guerra entre a natureza e o ser humano. E esse vento e essas ondas, elas estavam prestes a matar esses discípulos ali. E Jesus diz: paz. E uma vez que o Senhor diz paz, o conflito entre a natureza e o homem acaba naquele contexto. Então, agora essa definição de paz, ela começa a se ampliar um pouco mais. Então a paz, ela não é apenas uma relação entre as pessoas onde o conflito foi evitado, mas também inclui no seu significado, e nós podemos dizer que é um significado que vai crescendo à medida que a Escritura vai nos revelando que há também uma relação entre o homem e a natureza, onde esse conflito ele é eliminado. E aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Levíticos capítulo 26, verso 6, diz assim: darei paz à terra, e vocês se deitarão, e ninguém os assustará. E removerei animais nocivos da terra. E esses animais nocivos, meus irmãos, nós podemos dizer que são cobras, leões, animais que são predadores, animais que põem em risco a vida das pessoas, e que naquele contexto ali não se tinha proteção estrutural contra eles, por exemplo. Se você habita em tendas, se você habita em estruturas que não são, que não permitam que haja uma proteção adequada, você está muito sujeito a morrer por isso. E era esse o contexto da época. Esse é o contexto em muitos lugares da África, por exemplo, em muitos lugares na Ásia. Então, quando a paz ela estiver completa, isso significará, meus amados irmãos, a libertação do conflito entre o homem e a natureza também. Portanto, quer o conflito ele venha do vento, quer o conflito ele venha das ondas do mar, ou das feras selvagens, ou de vírus, ou de picadas de cobras, ou de inundações, de terremotos, de maremotos, de doenças cardíacas, de pneumonia, de Alzheimer, de qualquer coisa que seja, a realidade da paz, no seu sentido bíblico mais completo, é a liberdade que nós teremos do conflito entre toda a natureza e a vida humana. E Isaías descreve o nosso futuro final como quando a obra salvadora de Deus, ela vai estar completa. Louvado seja o Senhor por isso. Isaías, no capítulo 55, verso 12 e 13, diz assim: você sairá com alegria e será conduzido em paz. Em lugar do espinho crescerá o cipreste, em vez da sarça crescerá a murta. Então o conflito entre os espinhos e o ser humano vai desaparecer um dia, irmãos. Isaías 65, verso 25, diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será o alimento da serpente. Não farão dano nem destruição em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então, quando a paz ela atingir toda a sua extensão bíblica, não haverá mais conflito entre as forças naturais e as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Essa é mais uma das promessas que nós temos na palavra gloriosa do Senhor. Haverá completa ausência de conflito entre a natureza e o homem. Mas ainda há mais uma coisa. Há também a paz interior. Uma paz que diz respeito àquilo que está dentro de cada um de nós. Então pense hipoteticamente em uma situação em que a paz, ela se estabeleceu entre as pessoas, ela se estabeleceu entre os homens e a natureza, mas por dentro, as pessoas elas estão tumultuadas porque não há paz em suas próprias almas. Ansiedade, turbulência, frustrações, devaneios, ataques de pânico, confusão, indecisão, frustrações, sentimentos de culpa, vergonha, arrependimento. O coração, ele pode ser como um mar agitado por conflitos internos. Nós vemos pessoas hoje que aparentemente estão em paz ao seu redor, mas estão totalmente atribuladas por dentro. Vemos pessoas tirando a sua própria vida nesse contexto. Muitos milionários que não têm onde colocar dinheiro acabam tirando as suas próprias vidas, porque aparentemente, externamente, eles têm um tipo de paz, eles têm os seus desejos realizados, mas interiormente eles estão como ondas bravias, sendo agitados de um lado para o outro, atormentados em suas almas.
Mesmo que tudo esteja em paz por fora, há algo errado dentro do ser humano. Nossas mentes e corações, eles estão em conflito consigo mesmos. Não porque alguém não gosta de nós, não porque alguém ameaça nos matar, ou porque uma cobra ela está prestes a nos morder. É sobre nós, porque alguma coisa errada está dentro de nós. Então, quando deitamos a cabeça no travesseiro à noite, nós sabemos disso, meus irmãos. Cada um de nós sabe. Será que esse tipo de paz, ela está incluída na definição crescente que nós temos aqui e na qual nós estamos pensando nessa manhã? E ninguém melhor do que o Senhor Jesus para nos responder isso. Jesus, ele disse lá em João capítulo 14, verso 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Isso é paz interior que só o Senhor Jesus pode nos dar. O apóstolo Paulo, ele também colocou isso assim lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Lá ele nos diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E essa é uma frase preciosa para cada um de nós. Essa, irmãos, deve ser uma frase preciosa para cada um de nós enquanto cristãos ao longo da nossa caminhada. Excede todo o entendimento. E eu digo isso porque o que isso significa é que a nossa compreensão, meus irmãos, ela pode nos levar a ler a Bíblia, a olhar para o mundo e acumularmos muitas vezes evidências de que há uma paz lá fora, que há uma paz entre os homens, que há uma paz com a natureza. Muitos de nós aqui talvez estejamos vivendo um momento como esse. A natureza não nos aflige em certo ponto. Nós estamos aqui preocupados com um terremoto, com um maremoto que virá sobre nós. No nosso contexto isso não tem acontecido. Talvez nós tenhamos boas relações com seres humanos ao nosso redor. Não temos tipos de conflitos graves que ponham nossas vidas em risco. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que isso não funciona, muitas vezes porque na nossa alma, ainda nós estamos irracionalmente atormentados por diversas coisas. No fundo, nós sabemos que ataques de pânico, pensamentos acelerados, frustrações e coisas mentais que nos deixam tão infelizes, não são resolvidas apenas com as coisas externas sendo consertadas. É necessário que haja um conserto dentro de nós. Nós não somos capazes de simplesmente usar as nossas mentes e fazermos cálculos sobre aquilo que nós ouvimos e dizermos, bem, essa é uma boa razão para que eu tenha paz. E Paulo, ele está simplesmente dizendo o seguinte, Paulo fala assim, façam isso. Ouçam o pregador, ouçam o evangelho, ouçam todos os versos possíveis, reúnam evidências e então ore pelo milagre. Ore para que Cristo ele faça isso no interior de vocês. E existe uma realidade bíblica plena a respeito da paz. E a realidade bíblica da paz, no seu sentido mais amplo, meus irmãos, ela inclui a liberdade do conflito entre homem e homem. E com isso eu quero dizer que isso ocorre individualmente, que isso ocorre na sua família, na sua vizinhança, na cidade, na nação e no mundo. E há também a liberdade de conflito entre o homem e a natureza. Doenças, catástrofes, desastres, mortes. E não para por aqui. Também há a liberdade do conflito dentro de nossas próprias mentes e nossos próprios corações, para que conheçamos como a paz é doce, sem culpa, sem vergonha e sem ansiedade. Também não é errado, irmãos, nós salientarmos que a realidade bíblica da paz, ela inclui o bem-estar e o florescimento humano. E eu me sinto bem, irmãos, com definições como essa, florescimento, bem-estar.
E como bem-estar humano, prosperidade. E essa é a tradução de muitos textos nas Escrituras. Por exemplo, Jeremias 29:11. Conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para o bem-estar. Mas que fique claro para nós que há uma diferença entre a realidade bíblica da paz e o que geralmente nós queremos dizer com paz, que está relacionado ao bem-estar e ao florescimento, à prosperidade, a essas coisas. E a realidade bíblica da paz, ela sinaliza de forma generalizada que esse bem-estar, que essa prosperidade, que essa tranquilidade, que essa calma, que esse florescimento se deve à evitação ou à remoção dos conflitos. Mas nós não podemos deixar isso de lado. Porque caso contrário, nós definiríamos paz apenas como uma felicidade. Mas existe uma pergunta que deve ser respondida e a resposta jamais esquecida por cada um de nós. De onde vem o conflito? De onde vem esse conflito? O que nos leva agora ao ponto mais importante. De onde veio todo esse conflito humano, natural e psicológico que nós enfrentamos? Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que as coisas estão tão desordenadas, as coisas estão tão quebradas, relacionamentos fragilizados, coisas fúteis, doenças. E de onde veio tudo isso? Nós precisamos estar com essas perguntas e a resposta na ponta de nossas línguas. E como isso será removido? E isso também precisa estar na ponta das nossas línguas. E a razão pela qual existe um conflito mortal entre o homem e o homem, tanto a nível individual, a nível familiar, a nível cultural e global, e a razão pela qual existe um conflito entre o homem e a natureza, com todas as doenças, com todos os desastres, com a morte, e a razão pela qual existe o conflito em nossos próprios corações e mentes, como culpa, ansiedade, pânico, vergonha, é por causa do conflito do homem para com Deus. Todos os conflitos do mundo, eles vieram do conflito com Deus. E eles vão permanecer no mundo até que o conflito com Deus ele seja removido. Nós conhecemos a história, meus amados, que descreve essa origem de maneira tão surpreendente, tão assustadora e tão terrível. Lá em Gênesis 3, Adão e Eva eles deixaram de estar satisfeitos em Deus e eles caíram na cegueira por preferirem a sua própria sabedoria e o seu próprio caminho. E nós, irmãos, não estamos diferentes disso se não vigiarmos, se não tomarmos conta. E eles escolheram um conflito com Deus em vez da paz com Deus. Eles escolheram e isso estragou tudo. Isso arruinou tudo. E o conflito com Deus arruinou tudo de maneira que criou conflitos em todos os lugares. Tanto conflitos internos quanto conflitos externos. E eu quero relembrar com vocês um pouquinho o passo a passo do que aconteceu. E primeiro, meus irmãos, quando o conflito com Deus ele entrou no mundo, o relacionamento deles com as suas próprias almas foi arruinado. E a primeira coisa que eles perceberam foi o conflito entre o que havia se tornado e o que deveriam ser. Eles logo se cobriram com folhas, como nós vemos no texto bíblico, folhas de figueira, tentando ali desesperadamente consertar o problema que tinham causado. E é isso que nós temos feito desde então. Nós não podemos consertar isso. Nós saímos com conflito em nossas almas enquanto há conflito com Deus. E isso não pode ser consertado. Eles ali naquele contexto costuraram folhas de figueira para se cobrirem no verso 7 do capítulo 3. E Deus disse: como vocês sabiam que estavam nus? Ele perguntou isso a Adão, no verso 11. E essa não é uma pergunta estranha. Eles estavam tão gloriosamente livres do conflito entre o que eram e o que eles deveriam ser, que eles não tiveram nenhum tipo de autoconsciência. E nós estamos sempre nos cobrindo em todos os lugares e nós estamos sempre tentando nos consertar. E isso chama-se racionalização do nosso pecado. Nós estamos tão fora de sincronia com o que deveríamos ser quando estamos em conflito com Deus, que faremos qualquer coisa para consertar isso, exceto, meus irmãos, lidar com Deus.
exceto encarar ao Senhor de frente. Um segundo ponto é que o relacionamento de Adão e Eva se rompeu. E será que vocês já pararam para pensar em como ele quebrou imediatamente? O conflito entre o homem e a mulher entrou imediatamente. Você comeu da árvore que eu disse para você não comer. E aí o outro fala, ela me deu. Se você vai matar alguém, mate ela. Foi mais ou menos esse o diálogo que nós temos ali em Gênesis 12. E acabou, irmãos. Depois disso, a vida humana, ela acabou na sua paz. Não houve mais paz. Homens e mulheres, homens e homens, nação e nação, famílias e famílias, por causa do conflito com Deus. E um terceiro ponto, a sua relação com a natureza foi arruinada também por esse conflito. Lá no verso 16 do capítulo 3, Deus disse à mulher, certamente multiplicarei a tua dor na gravidez. E ao homem, no verso 17, ele disse, maldita é a terra por tua causa, com dores comerás dela, todos os dias da sua vida. Ou seja, tudo se quebrou. Relacionamentos entre homens e homens, relacionamento entre o homem e a natureza, relacionamento entre o homem e Deus, está quebrado por dentro, está quebrado entre as pessoas, está quebrado com a natureza. Tudo entrou em conflito por causa de uma coisa, o conflito com Deus. O homem disse para Deus assim, eu valorizo mais a criação do que o Criador. Eu quero ser Deus. E o conflito, ele se espalha como um maremoto a partir de então, por toda parte. Mas então agora vamos pensar um pouquinho nesse conflito com Deus. E o que poderia ser mais claro em Gênesis 3 e em toda a Bíblia do que o fato de que o conflito com Deus é a raiz de todo o conflito entre o homem e a natureza, entre o homem e entre o homem e a sua própria alma. Não haverá paz em lugar nenhum até nós lidarmos com isso, irmãos. Não com a natureza, não com o homem, não com nós mesmos. Toda a miséria, toda a nossa miséria se deve ao conflito com Deus. Romanos 5,12 diz assim, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e a morte pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a morte é o conflito final entre a natureza e o homem. E este é o maior problema que o mundo enfrenta. E nós não podemos deixar que os conflitos políticos nos distraiam. Nós não podemos deixar que o principal assunto do Twitter, do Instagram, do Facebook, ou de qualquer que seja a mídia social, nos distraia. Porque essas não são as questões principais. Isso não é a questão principal. E os cristãos, eles vieram à luz para saber isso. A questão principal é o conflito com Deus. E nós existimos para espalhar a luz, não para nos juntarmos à loucura das trevas. Nós somos, por natureza, Adão e Eva, todos nós, preferimos o nosso próprio caminho, não o caminho de Deus. Nós encontramos satisfação naquilo que Deus fez e não nele. E Deus responde a isso com justiça. A menos que o conflito com Deus ele possa ser removido, não haverá paz, nem interior e nem exterior. Não há paz, diz o Senhor, para os ímpios, Isaías 48, 22. Exceto por uma coisa, o Natal e tudo o que decorreu dele. O texto que nós lemos nos diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Jesus. Jesus é o príncipe da paz.
Lucas 2, 13 e 14 diz assim: e no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvaram a Deus, entoando: glória a Deus nas mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Meus irmãos, ele veio para fazer isso. Ele veio para consertar todas as coisas. E como nós somos agraciados, e como esses anjos nós devemos louvar ao Senhor. No final da sua vida, Jesus ele veio a Jerusalém, e ele chorou, e ele proclamou. Ele disse, lá em Lucas 19, 42, ah, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isso está encoberto aos teus olhos. Isso não está encoberto aos nossos olhos, meus irmãos. E nós estamos hoje comemorando o Natal sem essa cobertura nos nossos olhos. Louvado seja o Senhor por isso. Ele trouxe termos de paz e eles o mataram. Nós não podemos estar entre eles. E como ele fez isso? Como ele se tornou o príncipe da paz? Como ele consertou isso para que tudo que descrevi se tornasse realidade? Não haverá nada além de paz entre os homens, nada além de paz entre o homem e a natureza, nada além da paz entre nos nossos corações algum dia, se nós não soubermos como ele fez isso e nos juntarmos a ele nisso. Então, como ele fez isso? 700 anos antes do primeiro Natal, Deus inspirou Isaías a dizer-nos como ele faria isso, como Deus em Cristo faria isso. E nós vemos isso mais vividamente em Isaías 53, Mateus 8, 17, Lucas 22, 37, Atos 8, 32, João 12, 38, 1 Pedro 2, 22 ao 25, Romanos 10, 15. Então Mateus, Lucas, João, Pedro e Paulo, todos citam Isaías 53, como se referindo a Jesus. E no que diz respeito ao Antigo Testamento, esse é o capítulo sobre Jesus. E é uma profecia incrivelmente detalhada de como o Filho de Deus se tornaria o príncipe da paz. E estes são os versículos principais em Isaías 53, verso 4 ao 6 e verso 9. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas tristezas. Ainda assim, nós o consideramos ferido, ferido por Deus e afligido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, sobre ele estava o castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, nós nos voltamos, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, embora ele não tivesse cometido nenhuma violência, e não houvesse engano em sua boca. E nessa passagem, meus irmãos, há 5 atos gloriosos, cruciais e belos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, que mostram como Deus ele tomou a iniciativa de fazer as pazes com Deus. E o primeiro ato é que este servo, este filho, ele viveu sem pecado. O versículo 9, a parte B diz: ele não praticou violência e não houve engano em sua boca. E esses sofrimentos não foram por causa do seu próprio pecado. O segundo ato é que ele sofreu e morreu, como está aí no verso 4. Ferido, afligido. O verso 5 nos diz perfurado, esmagado, castigado. O verso 12, parte B, nos diz ele derramou a sua alma até a morte. O terceiro ato é que foi Deus quem o golpeou e o matou. O versículo 4, ferido por Deus. O verso 10, contudo, foi na vontade do Senhor esmagá-lo, ele o fez sofrer. Isso não foi um acaso. A morte de Jesus na cruz, a morte mais horrível, não foi um acaso, não foi um acidente na história. Este era o plano de Deus. Deus e o Filho uniram os seus pensamentos.
Desde a eternidade eles disseram: vamos fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer desse modo, vamos fazer a paz entre Deus e o homem pecador. E é assim que nós vamos fazer isso. Essa, meus amados irmãos, é a obra de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito para remover o conflito entre o homem e Deus. E se você é novo no cristianismo, não importa o que você pense sobre os cristãos, perceba que este é o centro, este é o coração, esta é a essência. Deus substituindo o homem para suportar o castigo de Deus. E ele fez isso para fazer a paz com os pecadores. Um outro ponto é que o sofrimento do Filho de Deus, ele foi por nós. Olha o verso 4, ele levou as nossas dores, carregou as nossas tristezas. O verso 5 nos diz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O verso 6 diz, o Senhor fez cair sobre ele a injustiça de todos nós. Jesus, o Filho de Deus, ele não morreu porque ele teve um conflito com seu pai. Ele morreu porque tivemos um conflito com seu pai. Ele morreu por nós, para suportar o castigo por nós. E o resultado, meus irmãos, desses 4 gloriosos atos do Senhor é a paz. O versículo 5 diz, sobre ele estava o castigo que nos trouxe paz. E a paz com quem? No contexto, meus irmãos, é a paz com Deus. Porque, como eu disse, esse é o problema que está sendo resolvido nesses versos. Essas transgressões são contra Deus. E essas iniquidades são contra Deus. Seguir o nosso próprio caminho é contra Deus. O grande conflito que precisa ser resolvido é entre nós e Deus. E Deus, nesse texto, ele está nos salvando de Deus. Essa é a essência do cristianismo. Deus está nos salvando da justiça e da ira de Deus ao inserir Cristo entre nós e Deus. E essa paz é feita por Ele. Ele fez isso. Nós não fazemos isso, nós não somos capazes de fazer isso. Nós não fazemos paz com Deus. Deus faz a paz. Você nem eu podemos nos salvar. Esta é a glória e o coração do cristianismo. Deus enviando o seu Filho para suportar o julgamento de Deus sobre pecadores como nós. Então, o que nós devemos fazer para desfrutar dessa paz com Deus, meus irmãos? Romanos 5:1, ele diz, visto que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus pela fé. Nós não podemos ganhar isso. Nós não podemos trabalhar para isso. Nós não podemos ser bons o suficientes para conseguirmos isso. Deus em Cristo, no Natal, Ele se tornou homem para fazer isso por nós. E Ele fez isso perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, como nós podemos comer o pão e beber o cálice na mesa do Senhor em paz com Deus? Como fazemos isso, pecadores que somos, cada um de nós? Fazemos isso, meus irmãos, abraçando o presente da punição substituta de Jesus. Sim, meus irmãos, Ele é o meu substituto precioso. Ele é o seu substituto precioso. Ele é o meu princípio da paz. Ele é o seu princípio da paz. Não há mais conflito. Nós podemos descansar os nossos braços, pois não mais estamos fazendo do nosso jeito. Porque nós somos de Cristo. E meus irmãos, esses dias eu estava em Regência, eu estava observando a lagoa, lá de Regência. E ela é uma lagoa que ela não tem conexão com nenhum rio, com nada.
A água brota do lençol freático e ali aquela lagoa, ela subsiste. Ora enche mais por conta da chuva, ora abaixa mais por causa da seca. Mas é uma água que vem do interior. Mas ela é uma lagoa parada. E eu comecei a pensar num rio. E talvez, irmãos, a gente pense no Rio Doce. Eu não quis trazer para os irmãos um rio como o Rio Doce, porque está assoreado, a gente passa por ele, nós não vemos mais o curso dele adequadamente, infelizmente. E então eu pensei num rio que todos conhecem. E eu quero dizer que essa paz de Deus para nós, ela é como um rio. E nós precisamos nos apropriar disso. Um rio, por exemplo, como o Rio Nilo, na África, ele corre, meus irmãos, há milhares e milhares, né, há muitos anos. E esse rio é um rio que flui. Nós vemos toda a agricultura no delta do Nilo, que tornou o Egito uma das grandes potências econômicas do mundo há vários anos atrás. O Império Glorioso, tudo isso devido à riqueza, à fluidez desse rio que ali passa naquele contexto. Ele não é um lago, ele não é uma lagoa. Por que eu digo isso? Porque ele nunca para. Ele está sempre fluindo. Todo rio, ele corre em direção ao mar. E ele faz isso dia e noite. Ele faz isso incessantemente, ano após ano, século após século. E eu quero dizer com isso, irmãos, que a paz de Deus, ela não é estática. Ela não é parada. E eu espero que vocês saiam daqui hoje, não como um lago, não como o Mar Morto, porque o Mar Morto, ele, apesar de ter esse nome, é um lago, onde o Rio Jordão desemboca. Mas lá não tem vida. Ali a fluidez para. E eu não quero que nós sejamos como uma igreja assim. Nós precisamos amar a paz e o Deus da paz. Nós precisamos amar o príncipe da paz. Nós precisamos amar essa igreja. E eu quero que nós sejamos um povo da paz. E eu quero que nós sejamos um povo que recebe esse fluxo de Deus, que não é estático. E de acordo com Mateus capítulo 5, verso 9, que nós façamos as pazes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu quero que nós façamos as pazes em casa, que nós façamos as pazes com os nossos cônjuges, que nós façamos as pazes com os nossos irmãos, com a vizinhança, com o mundo, baseado na verdade do Evangelho, e não com a mentira do mundo. Que nós façamos isso pelo poder do Espírito, com base nesse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E é um presente perfeito que Cristo criou, que Deus criou. Perfeito, mas ele flui mais plenamente. E aqui nós temos um paradoxo intencional. Se já é perfeito, por que ele vai fluir para mais perfeição? Então, como pode ser perfeito e ainda assim ficar ainda mais completo? Mas eu digo que pode, porque ele é perfeito, mas ele cresce. Porque é a paz perfeita e a experimentamos um pouco a cada vez que nós vamos caminhando juntos. Ela é perfeita no Senhor, mas nós somos imperfeitos. E nós precisamos desenvolvê-la. E então essa paz, ela vai ficando cada vez maior à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, amando ao Senhor da paz e buscando viver em comunhão à luz daquilo que Ele requer de nós. A obra de Deus, meus amados irmãos, ela é perfeita. Ele alcançou uma paz perfeita. Mas por enquanto nós saboreamos essa perfeição à medida que ela se torna mais profunda e mais plena em nossas vidas. À medida que nós vamos caminhando. E no dia do Natal, em que muitos de nós teremos a oportunidade de estarmos com pessoas da família, que tem o Senhor Jesus apenas como um bebê de festas e um bebê de feriado.
O que eu incentivo a você a fazer com base nesse sermão está lá em Marcos, capítulo 5, verso 19. Vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Deus nos deu a misericórdia, irmãos, que possamos anunciar para que outros também recebam a sua misericórdia. Amém, irmãos? Esse é um dos sentidos do Natal para nós. Nós temos o príncipe da paz. Louvado seja o Senhor por isso. Amém?